Olá pessoal, tudo bem? Bom, gravando esse vídeo aqui rapidinho para conversar com vocês a respeito deste livro aqui, Paraíso Reconquistado, do John Milton. Concluí a leitura dele recentemente e resolvi trazer aqui algumas notas em forma de vídeo. Esse livro aqui, Paraíso Reconquistado, é uma continuação, uma espécie de continuação deste daqui, que é o Paraíso Perdido, que é talvez o livro mais conhecido do John Milton. Recomendo a leitura dos dois. Esse aqui eu já li faz algum tempo, Paraíso Perdido, excelente, excepcional, excepcional. O livro é um pouco grande, porque a versão é bilíngue, tá? Mas ele tem umas 500 páginas mais ou menos, tá? Com alguns adicionais que tem aqui no livro. Mas enfim, estou mostrando para vocês aqui porque eu vou ter que acabar comentando algumas coisinhas sobre o Paraíso Perdido, mas o foco é nesse aqui, Paraíso Reconquistado, que é um livro bem menor, e esse aqui também é bilíngue, tá? Então aí ele acaba sendo, né, bastante rapidinha a leitura dele, não é um livro cansativo, muito rápido. Bom, primeiro salientando, né, que os dois livros, Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, são poemas, tá? Então não são livros em prosa, o que para a imensa maioria das pessoas acaba constituindo né, um complicador adicional. Eu mesmo, faz pouco tempo que eu, né, voltei a ler esse tipo de livro aqui, né, que não é prosa. Claro que eu não leio só esse tipo de coisa, mas né, são livros que me interessam, então eu faço a leitura. E eu confesso que no início eu tive muita dificuldade com o livro do Dante, né, com a Divina Comédia, tive alguma dificuldade com o Paraíso Perdido, menos do que com o Dante, tá? Mas daí com o passar do tempo a leitura vai ficando bem mais fluida, né? Então Paraíso Reconquistado, até pelo tamanho, acabou sendo bastante tranquilo. Mas esse é um ponto que tem que ser chamado a atenção. Bom, fato Paraíso, tanto Paraíso Perdido quanto o Paraíso Reconquistado, que é o foco da nossa pequena conversa aqui hoje, são livros de ficção, tá? Baseados na Bíblia. Especificamente, o Paraíso Recuperado, ele narra o período de 40 dias que Jesus passou no deserto e a tentação, né, que ele sofreu pelo diabo, por Satanás. Enfim, o livro trata, não nominalmente, mas né, na Bíblia a gente tem essas denominações, tá? Então, basicamente, o livro retrata essa tentação que Jesus sofreu no deserto aí pelo diabo, tá? Bom, o Paraíso Recuperado, ele é uma continuação do Paraíso Perdido, conforme eu já havia dito para vocês. Isso já está evidente no primeiro verso, tá? do poema. Então, né, lá no texto do livro aqui, o John Milton começa, né? Eu que há pouco o feliz jardim cantei, perdido em desobediência, canto aos homens recobrado o paraíso, provada a obediência de outro homem por toda a tentação. Daí segue o livro. Então, nitidamente é um livro de continuação, tá? Vocês vão ver alguns debates aí de, não é continuação, não sei o quê, mas enfim, né? Não sou especialista, mas entendo que nitidamente é um livro que é a continuação do Paraíso Perdido, beleza? Bom, no Paraíso Perdido, o que aconteceu? Né, o paraíso foi perdido pelo pecado de Adão e Eva, né, pela desobediência. Então o livro tem um foco, Paraíso Perdido, né, tem esse foco muito grande na desobediência, enquanto que o Paraíso Reconquistado, ele tem o foco no extremo oposto, na obediência, né, de Jesus Cristo, né, na abstinência dele, né, na observância da lei de Deus, etc., né? Então, ele é um livro que trata o extremo oposto, tá? E justamente o paraíso é reconquistado, por quê? Porque Jesus, pela sua obediência, né, o contrário lá da desobediência do paraíso perdido, ele reconquista, né, o paraíso. E daí, claro, né, para aqueles que acreditam, né, na passagem de Jesus aqui na Terra, né, acabam herdando, né, não só porque Jesus venceu essa tentação né, do diabo no deserto, mas né, por toda a peregrinação dele aqui, aqueles que creem herdaram o paraíso, né? Então, também não é o foco do livro, mas a gente acaba fazendo essa interpretação, né, da leitura. Bom, o Paraíso Reconquistado, pessoal, vocês podem notar aí pelo tamanho, né? Ele é muito menor do que o Paraíso Perdido. Ele tem cerca de 2.000 versos, mais ou menos, enquanto
Paraíso Perdido tem, se eu não me engano, cerca de 12 mil versos, tá? Então enfim, o livro é pequeno, mas não significa que ele é ruim ou tedioso. Não, é um livro muito bom. Ocorre que aqui, no Paraíso Reconquistado, as ações elas acontecem de uma forma muito mais rápida do que em Paraíso Perdido. Paraíso Perdido, os diálogos são muito explicativos, as cenas elas são alongadas, né? Enquanto que em Paraíso Reconquistado é tudo muito rápido. Então por isso que o poema acaba sendo bastante pequeno, tá? E daí também na leitura a gente acaba vendo muitas similaridades, tá? Por exemplo, no Paraíso Perdido, quando, né, Satã ele reúne uma espécie de conselho, né, lá dos demônios, lá né, dos anjos caídos, para decidir e deliberar como que ele vai se aproximar da nova criatura que Deus criou, né, que no caso é o Adão e a Eva, e como que vai, enfim, né, tentar de alguma maneira atacar essas criaturas. Ele reúne uma espécie de conselho. Aqui no Paraíso Reconquistado é da mesma forma, tá? Ele reúne um conselho para colher ideias de como que ele vai atacar Jesus, tá? Isso ali no verso 91 do poema, mais ou menos, né? Ali pelo 91 a gente consegue ter uma ideia. Então, né, diz lá no poema, né? Aqui é o Satã falando. Devemos aprender quem é, pois homem parece, em seus contornos, mas na face brilha fugaz a glória de Deus Pai. Então, ou seja, ele faz essa reunião, mas ele também já tem, né, já sabe que, digamos assim, o inimigo é diferente, né, o inimigo, né, de Satã, Jesus, né, é diferente das outras criaturas, né, do Adão e da Eva. Então ele reúne esse conselho para colher ideias, e ali, enfim, as ideias são as mais diversas possíveis, né, tá mais bem detalhado no livro. Mas desde o início, o Satã ele já tem um plano de atacar Jesus da mesma maneira que ele atacou a Eva, por meio, né, da fraude, e ele espera obter o mesmo sucesso. Isso está, né, de maneira textual aqui no Paraíso Reconquistado, em que o objetivo dele é tentar vencer Jesus por meio da fraude, tá? E daí, claro, ali nessa segunda reunião aí, né, nesse conselho, melhor dizendo, né, inicialmente são coletadas essas ideias, Satã fala da questão da fraude, e em um segundo momento ele faz uma nova reunião, tá, depois de uma primeira tentativa, digamos assim, né, de um primeiro embate com Jesus, ele faz uma segunda reunião posteriormente, e ele alerta, olha, né, os demais demônios lá, fala, olha, esse adversário aqui, né, que no caso é Jesus, ele é diferente de Adão e Eva, e eu já não tenho tanta certeza da vitória, né? Então isso aqui está ali pelo verso 140, mais ou menos, a gente vai ter esse pensamento de Satã, né? Esse diálogo dele com os demais demônios ali. Então você tem lá, por isso retornei que a confiança do meu triunfo no paraíso com Eva não vos iluda a supra convicção de aqui triunfarmos. Todos vós invoco para assistir-me com planos e ações. Então né, Satã falando, olha, o inimigo aqui é diferente, né? Então a gente precisa de mais ideias aí para fazer um ataque e tentar de alguma maneira vencer o inimigo aí, que o inimigo no caso é Jesus. E daí, enfim, os demônios lá dão várias ideias. Tem uma ideia lá que eu me recordo agora aqui e também destaquei no poema, de tentar seduzir Jesus com mulheres, e daí tem até né, o demônio que sugere essa ideia, fala assim, olha, dessa maneira a gente conseguiu iludir Salomão, né, que foi o homem mais sábio da terra. Então logo, se a gente conseguiu iludir o homem mais sábio da terra, a gente vai conseguir iludir esse Jesus também aí né, com mulheres e tal, né, com a questão do prazer sexual e tal, e a gente vai levar vantagem. Né, mas daí, né, o Satã fala o seguinte, olha, esse homem aí, Jesus, ele é diferente de Salomão, ele é mais sábio do que Salomão, né? Então ali pelo verso 205 mais ou menos diz o seguinte, olha, mas este que tentamos é mais sábio que Salomão, mais exaltadamente feito e focado só em realizar o mais altivo. Então, ou seja, né, aqui mais uma vez Satã reconhece que o inimigo agora é diferente, né? Enfim, pessoal, tem várias passagens, né? Eu destaquei algumas coisas aqui, mas né, o objetivo não é ler o texto todo, só trazer alguns pontos para discussão.
para salientar, né, que agora, né, Satã está um pouco mais ressabiado do que estava lá em Paraíso Perdido, né? E aqui também é legal destacar que o Paraíso Reconquistado, ele, embora seja uma ficção, né, um livro de ficção, mas ele tem vários links, né, com a Bíblia, em especial com um livro e com um personagem. Então tem um link muito grande com o livro de Jó, para quem já leu, né? Então o próprio livro de Jó, ele inicia ali com uma espécie de diálogo, né, de Deus com o diabo e né, uma espécie de, né, digamos assim, uma autorização de Deus para tentar Jó de todas as maneiras, né? Então o livro todo tem um link muito grande com o livro de Jó da Bíblia. E também em muitas passagens o profeta Elias ele é mencionado também, até porque Elias peregrinou também por 40 dias no deserto, etc. Então você tem um link muito grande com o Elias. Em vários momentos aqui do livro ele é citado, tá? Outro link também do Paraíso Reconquistado com o Paraíso Perdido, a questão de Satã entrar nos sonhos. Ele entra nos sonhos de Jesus, que já estava, né, no período ali há bastante tempo sem comer, então ele entra né, nos sonhos ali de Jesus com questões ali, imagens de banquetes, de comida, de mesas fartas e tal, né? Então tentando justamente vencer, né? Vencer Jesus e enfim, enganar ele, né? Desfazer esse pensamento dele né, de persistência ali, de obediência, né? Mas ele não tem sucesso, tá? Jesus continua firme e não cai em tentação. E daí essa questão que é um dos, a gente vai ver, vou comentar um pouquinho mais pra frente, que justamente essa questão do banquete, né, de quando o diabo fala para Jesus lá, transforma essas pedras aqui em pão, se você é realmente filho de Deus. Então isso tem muito a ver com o pecado da gula, né? Eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então Satã parte dessa premissa de que por meio da fome, né, ele seria capaz de dominar Jesus, né? Como por meio da fome as pessoas, né, por exemplo, que fazem treinamento de animal conseguem dominar as criaturas, né? Então, se você for pensar a questão do treinamento de um cachorro, né, que você induz o cachorro a fazer aquilo que você quer por meio de petisco, né? Então, o Satã parte dessa mesma premissa de que por meio da fome ele conseguiria dominar Jesus, né? Então, ali no segundo livro, no verso 406, mais ou menos, Satã está falando, né, que pela fome que doma as criaturas não sofres mal e assim não és movido. A tua temperança é invencível, pois não cede às graças do apetite. Então, ou seja, ele tentou, né? Tentou por meio desse aspecto aí relativo à gula, né? A fome, né? Que Jesus sentia, né? Tentou exercer domínio sobre ele, mas não teve sucesso, porque Jesus resistiu a tudo isso. Enfim, também, né, Satã promete muitas glórias, né, um dos argumentos ali que ele utiliza para tentar fazer com que Jesus se curve a ele, que está sendo discutido no livro, a questão da glória, né, e daí aqui Jesus rebate esse argumento, né, dizendo que, olha, a glória humana ela é muito efêmera, as pessoas dão glória a coisas que não são relevantes e tal. Cita o próprio exemplo de Jó, né, que depois que ele perdeu tudo, né, acabou a glória que ele tinha, né, deixou de existir, passou a ser motivo de chacota para os amigos, né, enquanto que no céu a glória que Jó tinha, né, era muito grande, ele era muito famoso no céu. Então isso é um diálogo, né, de Jesus com Satã, ali pelo finalzinho do segundo livro, início do terceiro. Então, ou seja, que essa glória que Satã ofereceu a Jesus não era importante. Para ele, a glória verdadeira é aquela glória do céu, né? Aquela glória, não essa glória humana, né? Mas uma glória celestial, de fato, tá? Enfim, Satã promete ali no livro a questão de que Jesus vai ser um rei completo, com domínio, né? Vai proporcionar a Jesus domínio de todos os conhecimentos filosóficos, etc. E daí aqui também tem uma crítica bem ácida do Milton, né? Por meio como se fosse Jesus falando, né?
uma crítica muito grande a várias correntes da filosofia. Ele critica, por exemplo, o epicurismo, o estoicismo, enfim, faz uma crítica a vários filósofos, né, gregos, várias correntes de filosofia. Então aqui o John Milton ele utiliza, né, a pessoa de Jesus para fazer uma crítica a algumas correntes filosóficas, que é muito interessante. Tem um pedaço do poema que traz essa discussão, né, e é bem ácida, assim, é bem interessante essa parte. Enfim, daí o Satã vai tentando, né, e chega uma hora que ele entra em desespero, né, ele fala assim, nossa, mas, né, você não cede, você não, já tentei você com a gula de todas as maneiras e você não cede, né, então tem até um trechinho aqui do quarto livro, já no finalzinho do poema, né, que o Satã está dizendo o seguinte, né, num diálogo com Jesus. Se nem riqueza, glória ou armas e artes, reinos e impérios, pois se nada apraste a vida de contemplação proposta, nem a de ação, que busca glória e fama, que fazes afinal no mundo? Então, um questionamento, né, de Satã para Jesus. Poxa, se nada, glória, fama, as artes gregas, a filosofia, nada disso apraste, né, nada disso te apetece, então o que você busca no mundo, né? Então, ou seja, ele utiliza ali, já está em desespero, né, nesse momento do poema ali, porque todas as tentativas dele, né, de fazer com que Jesus caia em tentação, não dão certo, né? Bom, enfim, daí o livro segue, já está aqui no quarto livro, né? O poema tem 4 livros e, enfim, tem mais alguns diálogos ali. Jesus mantém-se firme no propósito. E o poema termina ali com o trecho final, né? Diz mais ou menos assim, Jesus volta ao lar materno, né? Então daí, né, claro que o meu entendimento é que ele volta, ou até tem um pedaço do poema aqui que fala do desespero de Maria, né? Que é a mãe de Jesus, quando ele tá há 40 dias ali sumido, né? Não voltou para casa. Então o livro termina com esse trecho ali, né, que, né, Jesus voltando ao lar materno e, né, provavelmente na minha leitura que para continuar ali o ministério dele, né. Então esse é o fim do livro. Mas então, pessoal, de modo geral, assim, o que fica bastante evidente, né, na leitura é que, diferente do Paraíso Perdido, o Paraíso Reconquistado trata, né, como eu falei no início, da obediência, né? Então Jesus é extremamente obediente a Deus, diferente do que aconteceu com Adão e Eva, retratado de maneira espetacular no Paraíso Perdido também, tá? Então a gente tem o extremo oposto aqui. Enquanto que no Paraíso Reconquistado você tem o sinal da obediência de Jesus, Paraíso Perdido todo construído em cima da desobediência, né? E se a gente for ver também as 3 tentações, né, que Jesus sofre, então você tem lá Satã tentando Jesus pela gula, pela cobiça, né, e pela vaidade. São 3 pecados, né? Então, por exemplo, quando Satã fala, pega essas pedras aqui e transforma em pão. Então é o pecado da gula, né? A questão da cobiça, né, de que Satã oferece para Jesus todos os reinos da terra e, né, ele não aceita, né? A questão lá de ser um rei completo, etc, né? E a questão da vaidade, né, quando ele fala lá, se você, né, se joga desse penhasco aqui, que Deus vai mandar um conjunto aqui de anjos para resgatar você. Então, quais os ensinamentos, né, que a gente tira disso aqui, que dá para extrair dessas 3 tentações, né, que o diabo faz para Jesus? Então, você tem ali a questão da gula. O que isso representa, o fato de Jesus não ceder, né, a questão da gula? Demonstra e evidencia que ele acredita na providência divina, né, na providência de Deus. Então, uma vez que ele resiste a e não cede à gula, né, ele está passando a mensagem de que, olha, eu acredito na providência, né, então Deus proverá. Então, eu entendo que tem muita relação com essa questão para ressaltar essa característica de obediência de Jesus. Daí, em relação à cobiça, né, de ter todos os reinos da terra e tal, eu acho que tem muita relação com a temperança, né,
com a questão de você exercer domínio sobre as tuas próprias vontades, né? Até porque Jesus, ele também era humano, né? Então, isso demonstra muito a questão da temperança, né, de Jesus. E, por fim, ali a questão da vaidade, né, né, de você, se joga, que os anjos vão vir te resgatar, e outros diálogos que Satã tem com Jesus no deserto, tentando, por meio dessa questão da vaidade, derrubar ele, né? Então, eu acho que só ressalta que na minha leitura é a principal característica de Jesus, que é a questão da humildade, né? Então, uma vez que você vence a vaidade, né, você não cede a ela, você está evidenciando, né, no caso de Jesus aqui, pela lente do John Milton, evidenciando a questão da principal característica de Jesus, que é a humildade. Bom, pessoal, então assim, de modo geral, é essa leitura que eu faço do Paraíso Reconquistado. Não sou nenhum especialista, né? Sou só um leitor comum que faço aqui as minhas interpretações, né? Absolutamente possível que, né, esteja errado alguma coisa, mas essa é a minha leitura. Eu recomendo muito que vocês leiam Paraíso Reconquistado e também leiam Paraíso Perdido, claro que preferencialmente na ordem, né? Primeiro Paraíso Perdido, depois o Reconquistado, que, né, não faz muito sentido ler na ordem inversa. Mas são livros excelentes, excepcionais, assim, uma das melhores coisas que eu já li até hoje. Né, vale muito a pena. Então, enfim, para fechar, né, uma vez que Jesus venceu esse duelo aí com Satã, né, a gente tem a segunda queda, né, de Satã, a primeira que é retratada em Paraíso Perdido, e a segunda queda aqui retratada em Paraíso Reconquistado. E exatamente por meio dessa segunda queda de Satã, a gente tem a reconquista do paraíso aí por meio de Jesus. Então, enfim, as minhas impressões da leitura. Recomendo muito que façam, né, a leitura dos dois livros e, enfim, quem quiser conversar, né, quiser trocar ideias a respeito dos dois livros, deixe nos comentários aí. Eu gosto muito de conversar sobre leitura em geral. Vai ser um prazer aí trocar ideia com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se encontra numa próxima oportunidade.